Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse brevíssimo intervalo. Começamos a segunda e última parte do 9º encontro do programa Luz da Vida, dedicado a uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica, as indulgências. O que é a indulgência? É a remissão temporal diante de Deus dos pecados perdoados quanto à culpa que a Igreja, extraindo, tirando do tesouro de Cristo e dos santos, aplica em favor dos vivos e dos falecidos. Nós terminamos o primeiro bloco recordando, citando literalmente o documento manual das indulgências de São Paulo VI, que com as orações, com a prática da penitência, com as esmolas, nós ajudamos uns aos outros, membros da igreja que somos pela fé e pelo batismo, interligados. E nesse sentido eu recordo aquilo que comentamos em programas idos, nos programas anteriores. A igreja é um corpo. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, que é a igreja de Cristo. Estamos interligados. 1 Coríntios 12, de 27 a 28, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro se alegra, se beneficia, todos os outros se alegram, todos os outros se beneficiam. Assim, os méritos de um são aplicados em favor de outros. Assim, o que um faz de bom, os outros lucram. Citamos também Tiago, capítulo 5, os 2 últimos versículos da carta de São Tiago. Quem fizer uma pessoa retroceder do seu erro, saiba, ele estará cobrindo uma multidão de pecados, apagando uma multidão de pecados. E nós já vimos a relação entre os méritos de Cristo no Calvário e as ações meritórias dos filhos de Deus redimidos em Cristo, na força do Espírito, em estado de graça. Pois Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de aplicar os méritos de Cristo a cada pessoa, viva ou falecida, imediatamente, pode também, e ele escolheu essa forma, pode também, por meio das ações meritórias dos membros da igreja, levar essa salvação, apagar os pecados, expiar as penas temporais que ainda não foram remitidas dos outros. Por isso, a caridade de um pode ajudar os outros a expiar os seus pecados. Assim, a oração de um pode trazer benefício aos falecidos. Assim, a oração de um pode expiar as penas temporais dos outros. Porque somos vasos comunicantes. Convém sempre recordar aqui aquilo que é surpreendente, é bíblico. Novo Testamento, carta de São Tiago, capítulo 5, de 19 a 20. Se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Contribuir para converter uma pessoa, isso faz com que uma multidão de pecados seja apagada. E o texto não diz se multidão de pecados de quem converteu, ou de quem se converteu, ou dos demais membros da igreja. 1 Coríntios 12, de 26 a 27. Quando um membro se alegra, todos se alegram. É possível perfeitamente possível, que a oração de um traga benefício para os outros. Ninguém reza só por si. Certas orações podem trazer benefício para quem reza e para as pessoas em favor de quem nós rezamos, vivas ou falecidas. Da mesma forma, a mortificação, a penitência. E já vimos isso na carta, no livro de Tobias, que a oração, o jejum e a esmola apagam pecados. Avancemos agora nesse mistério, o mistério da comunhão dos santos. Comungamos as alegrias, as tristezas. Comungamos méritos.
comungamos, lucramos com as virtudes dos outros, com os méritos dos outros, por meio dos quais o único mérito de Cristo chega até nós. O exemplo clássico, para vocês compreenderem uma obra indulgenciada. O problema do dedo que está inchado, que está com um tumor. E para que esse tumor seja extirpado, a pessoa tem que inocular no seu corpo um determinado remédio, uma vacina, qualquer coisa que é intravenal, portanto, tem que ser uma injeção para colocar na veia. Normalmente, a veia que é utilizada para uma injeção é a veia do braço ou de qualquer parte do corpo, às vezes até na parte de trás da pessoa. De qualquer maneira, o organismo precisa receber aquele líquido. Quem vai se beneficiar, quem precisa ser realmente curado é o dedo. E aí o remédio é inoculado. Quem vai curar, atenção, quem vai curar esse problema do dedo é o remédio. Só que o remédio é inoculado e para que ele chegue no dedo, já que injeção dificilmente se dá no dedo, é preciso encontrar uma veia. E o remédio é inoculado aqui. Para chegar lá, ele vai ter que se utilizar de vários membros do corpo. Até que o remédio chega ao dedo e o dedo vai ficar curado. Quem foi que curou o dedo? O remédio. Quem é que perdoa nossos pecados? Quem é que purifica as penas temporais dos nossos pecados já perdoados quanto à culpa? Os méritos de Cristo. Mas os méritos de Cristo, Cristo quis que chegassem até uma determinada pessoa por intermédio dos outros membros. Assim, os méritos de Cristo purificam a alma do purgatório, graças às orações das pessoas santas aqui na terra. Os méritos de Cristo expiam as penas temporais de pessoas que caminham nesta vida e que já partiram e que se purificam no purgatório, graças ao jejum, à esmola, à caridade de certas pessoas. Repito de novo, obsessivamente, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. E isso em nada contradiz a nossa fé de que quem faz desaparecer uma multidão de pecados é o sangue de Cristo. De que forma não há contradição? Quem purifica aquela pessoa de todos os seus pecados é o sangue de Cristo. Que pode se utilizar também da mediação das obras indulgenciadas, das obras que agradam a Deus, por meio das quais o perdão de Cristo chega àquela pessoa. Cristo é poderoso o suficiente para santificar, para apagar os pecados de quem quer que seja, sem precisar da mediação de ninguém. Só que Ele quis, ordinariamente, santificar, purificar os pecados das pessoas pela mediação da Igreja. Eu acredito que o exemplo da injeção é muito importante. Por isso não choca absolutamente dizer o que diz a carta de Tobias, que o jejum apaga uma multidão de pecados. O jejum de um pode ser lucrado pelos outros. O jejum da mãe que todos os dias se mortifica em favor da conversão do seu filho. Esse jejum agrada a Deus e está preparando, se o filho ainda não se converteu, a uma verdadeira conversão. E se o filho já se converteu, já foi perdoado, mas tem muita pena temporal para reparar, o jejum da mãe, por concessão da Igreja, que administra o tesouro de Cristo, pode ajudar essa pessoa que ainda não remitiu sua pena temporal, que ainda não reparou todo o mal cometido, ainda que tenha se arrependido, o jejum dela pode ser lucrado por ele. E se esse filho morreu arrependido, partiu para outra vida, sem reparar a pena temporal toda, a mãe aqui na terra, jejuando por ele, praticando a esmola, rezando sempre, em certas circunstâncias, com certas exigências,
na graça de Deus, confissão sacramental, rezando pelo Santo Padre, o Papa, nessas condições, ela está contribuindo para que os méritos de Cristo cheguem àquela pessoa que está se purificando no purgatório, graças a essas ações meritórias dos que aqui na terra oram, se mortificam e praticam a caridade. Oração, jejum e esmola. Penso que não há qualquer dificuldade em compreender isto, pois seria ímpia doutrina dizer que os méritos de Cristo só chegam a uma pessoa de forma imediata, ou seja, sem precisar de nada nem de ninguém. Essa não é a vontade de Cristo. Cristo se encarnou. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos membros da igreja. Quando o membro se alegra, todos se alegram. 1 Coríntios 12. E Cristo conferiu aos membros da igreja a graça de serem instrumentos por meio dos quais os méritos de Cristo chegassem também aos demais. Nenhuma dificuldade, é o dogma da comunhão dos santos que recitamos, católicos e protestantes. Creio na comunhão dos santos. Creio nessa interligação, nesse benefício recíproco que existe de todos os santos. A felicidade de um beneficia os outros, a oração de um é aplicada também em favor dos outros, os atos meritórios de um e de vários são beneficiados também pelos outros. É a comunicação dos bens santos em favor de todos os santos, vivos e falecidos. E isso tudo pelos méritos de Cristo. Os méritos de Cristo, o favor de Cristo, a graça de Cristo, a unicidade do sacrifício expiatório do Senhor Jesus é indiscutível, é intangível, é intocável, é verdade absoluta, suprema na Igreja Católica, indiscutível. Outra coisa é você dizer, é ímpio você dizer que a oração de um não se aplica em benefício dos outros, que a caridade de um não ajuda à purificação dos pecados dos outros, que trazer uma pessoa desviada das trevas não traz a graça de apagar uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, os 2 últimos versículos. Desejo a você uma santa semana. No próximo domingo, se Deus quiser, continuaremos esse estudo, dessa vez falando do dogma da comunhão dos santos. Uma santa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.